Bom dia, meus queridos irmãos. É sempre muito bom estarmos interagindo uns com os outros, porque essa é a vontade de Deus. Vamos dar continuidade ao estudo da palavra que nós estamos realizando todos os domingos na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando sobre a reforma protestante. Antes de iniciarmos propriamente dito no assunto, nós estamos fazendo algumas considerações a respeito desse grande episódio que acarretou em uma mudança profunda na igreja que saiu do meio da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas gostaríamos de iniciar com a leitura da Palavra de Deus, com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14 e versículos 15: Se me amais, guardai os meus mandamentos. No versículo 16, ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Graças a Deus por essas palavras. Queridos, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo são de grande importância para aquele que é convertido, para todos aqueles que um dia tomaram a decisão de segui-lo de perto, de segui-lo piamente. E aqueles que aceitaram a Cristo se tornaram membros da Igreja do Senhor, ou seja, a igreja de pessoas que já estão com seus nomes escritos no livro da vida. Mas nós sabemos muito bem que a igreja, com o passar do tempo, se modificou. A primeira igreja a ser estabelecida após a subida do Senhor Jesus Cristo aos céus e a descida do Espírito Santo, como ele mesmo aqui nesse texto nos prometeu que não nos deixaria órfãos, nós não estaríamos sós, mas o Espírito Santo desceria e grandes obras seriam realizadas, e assim aconteceu logo no início da era cristã. Jesus Cristo cumpriu a sua promessa, e quando os seus discípulos estavam reunidos na ocasião do dia da festa do Pentecostes, então aconteceu aquilo que ele havia prometido. O Espírito Santo desceu sobre a sua igreja e ali aproximadamente 3.000 vidas foram salvas. A igreja viveu de acordo com as Escrituras, seguindo os ensinamentos apostólicos, e certamente a igreja cresceu, se multiplicou. Houve um avanço muito grande, muito profundo. A igreja passou a se espalhar por toda parte do mundo. E aqui nós sabemos muito bem que muitas pessoas no dia de Pentecostes, de várias nacionalidades, aceitaram a Cristo como Salvador e foram salvos, e se foram para os seus lugares, suas casas, foram para os seus países, e ali testemunharam também a respeito do poder de Deus. Além disso, os apóstolos tiveram a função de missionários, expandiram o Evangelho. À medida que a igreja foi se multiplicando, nós percebemos que a igreja se torna uma igreja que tinha uma visão missionária, ou seja, houve um movimento universal. E a palavra universal, no grego, corresponde a católico, ou seja, a palavra católico passou a ser usada logo no segundo século, quando a igreja já estava em plena expansão e tomando todas as partes do território mundial naquela época, de forma que a primeira pessoa a usar o nome católico foi o bispo de Antioquia, que chama-se Inácio. Ele escreveu: onde estiver Jesus Cristo, aí está também a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica a que ele se refere é a Igreja universal, que está em todos os lugares,
que está pregando, que está transmitindo a mensagem e ganhando vidas para Jesus. E o Espírito Santo fazia e realizava grandes obras no meio do seu povo. Queridos, no entanto, havia grandes problemas, havia problemas especialmente em relação à heresia, e a igreja precisava ter uma unidade. Mesmo espalhada, ela precisava ser uma igreja unida, uma igreja universal e, portanto, uma igreja católica, a igreja com um só ensinamento, uma só fonte doutrinária, uma igreja focada no estudo bíblico e na compreensão da palavra de Deus, praticando aquilo que é conveniente às Escrituras Sagradas. Então nós vamos entender que para isso os apóstolos e futuramente os bispos precisaram se envolver com o conhecimento da palavra, e eles precisavam transmitir uma mensagem correta. E essa mensagem chamada correta, essa mensagem e essa crença prática ou correta era chamada de ortodoxia. Então todos aqueles que ensinavam as Escrituras, que ensinavam a doutrina da maneira correta na igreja, estava transmitindo o ensinamento ortodoxo, estava utilizando a ortodoxia como elemento fundamental para o crescimento da igreja. Aqueles que ensinavam ou criam de forma diferente, não correta, então eles estavam ensinando naturalmente heresia. Há uma diferença grotesca entre ortodoxia e heresia. Para que nós possamos entender, ortodoxia é o ensinamento da igreja, ensinamento correto da igreja, e heresia é o ensinamento contrário à compreensão da igreja. Então a igreja teve esses problemas no campo da heresia. Então, para que se mantivesse a unidade, era necessário que os bispos estivessem comprometidos com a ortodoxia. No entanto, com o passar dos anos, nós entendemos que muitas perseguições vieram contra a igreja, e uma das maiores, por que não dizer a maior perseguição que a igreja sofreu foi justamente no início do quarto século, antes da ascensão ao poder do imperador Constantino, de forma que a igreja sofreu um grande impacto. Muitos bispos foram presos, muitos foram mortos, porque a intenção dos imperadores era justamente destruir o cristianismo. Mas como não aconteceu, como não conseguiram, a igreja permaneceu viva, então Constantino abraçou o cristianismo e se tornou cristão. Bem, não se sabe se ele se converteu, mas o que nós entendemos, o que nós sabemos, o que nós podemos ler é que ele acolheu o cristianismo e se tornou cristão. Segundo se conta que o imperador Constantino foi para uma batalha com um número de soldados inferior ao do exército inimigo, e antes da batalha ele teria uma visão. Essa visão, ele olha para o céu e vê um sinal de uma cruz e as palavras que dizia: com este símbolo vencerás. Prontamente ele manda todos os soldados colocarem o sinal da cruz, ou seja, desenharem uma cruz nos seus escudos, e então ele vai para a batalha e sai vencedor, e atribui a vitória ao Deus dos cristãos. Constantino, ele autorizou a religião cristã, e ele se tornou então o líder da igreja cristã, porque ele tomou a religião cristã e submeteu-a
à vontade do Império Romano. Bem, vamos falar um pouco sobre a pessoa e vamos dizer, as determinações, as decisões de Constantino a respeito da igreja. Primeiro, Constantino, ele convocou um concílio, que é chamado o primeiro concílio de Nicéia, na cidade de Nicéia, naturalmente. Ele precisava dissolver alguns problemas de ordem teológica, e ele conseguiu, através das participações dos bispos de vários lugares, de várias cidades, e então aquele problema foi resolvido, mas ele presidiu o concílio. Ou seja, Constantino, ele se tornou o chefe da igreja, apesar de não ter sido naquele momento nem sequer batizado. E ele tinha o título de Pontifex Maximus, ou seja, aquele sacerdote mais importante do paganismo. E ele, mesmo sendo cristão, não abriu mão desse título. Ele tomou algumas decisões, como por exemplo, ele aboliu as execuções por crucificação. A partir daquele momento não haveria mais crucificação para ninguém. Ainda que as pessoas tivessem cometido o pior dos crimes, não poderia ser morto na cruz. Ele suspendeu as batalhas de gladiadores. Naturalmente, os gladiadores iam para as arenas e eles lutavam entre si. Geralmente saía perdedor, e o perdedor perdia também, inclusive, a vida. E isso divertia a população da época. Também foi proibida. Essa prática não mais existiu naquele período. No ano 321, ele transforma o domingo em um feriado público. Ele considera o dia do sol um dia especial, o dia que Cristo ressuscitou, o dia em que a igreja deveria se reunir para cultuar. Então esse dia deveria ser um dia de feriado, um dia especial, um dia santificado para descanso e para serviços a Deus. No ano 330, Constantino, ele funda uma nova capital para o Império Romano. A cidade era chamada de Bizâncio, e ele transforma Bizâncio na capital do Império Romano e muda o nome da cidade para Constantinopla, em homenagem a si mesmo. Hoje essa cidade chama-se Istambul. Ela se encontra na Turquia. Bem, outros feitos de Constantino foi justamente a isenção de impostos ao clero. Então os bispos não precisariam, assim como os sacerdotes do paganismo, não precisariam mais pagar impostos. Ele também proibiu as adivinhações. Ninguém podia mais exercer aquele trabalho de adivinhações. Ele também submeteu a igreja a seus serviços, os serviços imperiais. Ele, inclusive, no ano 476, a igreja, não através dele, mas ele abriu a porta, né? Abriu assim espaço para a igreja no futuro, 476, obter o poder político, além do espiritual. Então a igreja, ela não só era uma igreja voltada para o campo espiritual, mas era uma igreja que exercia poderes políticos. E a política no meio cristão corre o risco de enfrentar grandes problemas de ordem moral. E foi isso que aconteceu. Ou seja, o pecado entrou na igreja, especialmente quando o imperador Teodósio, em 380, decide oficializar a igreja como a religião do Império Romano. Ou seja,
quando a igreja se torna do Império Romano e todos teriam que se tornar cristãos, ou seja, católico, apostólico, romano, então a igreja se corrompe. Então notem bem, no começo nós falamos que a igreja era católica. Havia uma necessidade que essa nomenclatura pudesse existir. Então a igreja primitiva, no início do século, logo quando ela surge, ela não é chamada católica. Mas no segundo século houve um movimento católico, significa um movimento universal de expansão da igreja, e por necessidade de que houvesse um corpo doutrinário e a igreja não caísse na heresia, então a igreja assumiu a nomenclatura, mas a igreja ainda não corrompida, não com os problemas de ordem moral. Mas após a igreja se tornar romana, não era mais a mesma igreja. A igreja passou a ser católica, apostólica, romana. Então não era mais a igreja católica dos primeiros séculos, de forma que algumas pessoas dizem: a igreja católica de hoje, a igreja católica que nós conhecemos, surgiu a partir do dia de Pentecostes. Mas eu já digo que a igreja católica sim surgiu nesse período, como nós surgimos. Nós somos católicos porque nós somos universais, somos apostólicos porque nós seguimos as orientações dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Não somos romanos, nós não pertencemos ao Império Romano. Por isso que houve no século XVI o rompimento, houve a cisão, não é? Ou seja, Lutero, ele decidiu combater a corrupção da igreja, de forma que ele apresentou 95 teses, e então a igreja, com certeza, ela foi dividida, não porque Lutero quisesse, mas a ideia era reformar a igreja, modificar a estrutura moral da igreja, mas como ele não foi aceito, foi julgado como um herege, então muitos aderiram às ideias de Lutero e houve esse rompimento, e a igreja protestante se tornou uma igreja que hoje ainda subsiste, apesar de estar em várias denominações, várias igrejas como que saíram dali, a Reforma, Batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista e várias igrejas tradicionais. Então essas igrejas ainda subsistem hoje, muitas vidas estão sendo transformadas, mas a igreja católica apostólica romana continua ainda com seus princípios, de forma que a igreja católica romana ainda está distante. Quando a igreja passou a ser do Império Romano, ela se secularizou, ela se mundanizou e se tornou uma igreja não convertida, que não está no caminho para a salvação, porque a salvação depende da conversão. Se alguém não nascer de novo, se alguém não se arrepender dos seus pecados, ele não pode entrar no reino de Deus. Então é preciso uma transformação, não apenas uma adesão, como tem muitos que aderem a uma religião e acham que porque aderiram à religião estão salvos. E isso não é verdade. É preciso uma conversão ao Senhor Jesus Cristo antes de mais nada. Então, por que a igreja se distanciou tanto no aspecto doutrinário? A gente sabe que no meio da doutrina católica existem dogmas que estão contrários, que vão de encontro à palavra de Deus, que estão batendo de frente com as Escrituras Sagradas, porque há dois tipos de fontes para a estrutura doutrinária da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica inicial, a Igreja primitiva, tinha uma única fonte de informação para que pudesse manter a doutrina da igreja
firme e forte, que era justamente o ensinamento bíblico, o ensinamento apostólico, ou seja, a igreja inicial, a igreja primitiva, a primeira igreja, era uma igreja que tinha a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática, como nós, que somos batistas, hoje temos. Mas a Igreja Católica, a partir do momento que o Império Romano assume, ela passa a ter duas fontes. Primeiro, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. E segundo, a tradição oral, ou simplesmente tradição, porque a Igreja decidiu seguir também as tradições como fonte de revelação de Deus, ou seja, por serem os papas totalmente isentos de erros, o Papa não podia errar, a palavra do Papa era uma palavra vinda dos céus, vinda de Deus, então todas as mensagens do Papa, todo o ensinamento do Papa era a revelação de Deus, mesmo que fosse contrário às Escrituras Sagradas. Então, por esse motivo, nós entendemos que a tradição está acima das Escrituras, ou seja, a palavra dos sacerdotes católicos tem o mesmo valor ou um valor de maior importância do que as Escrituras Sagradas, de forma que eles se afastaram das Escrituras e por isso entrou essa corrupção dentro da igreja e o pensamento da igreja se distanciou do pensamento de Deus. A vontade de Deus, vontade que está expressa nas Escrituras e a ação do Espírito Santo não é mais a mesma palavra, não tem mais a mesma importância, né, do que no passado. A Igreja Católica Romana, ela surge sim a partir do Império Romano, quando o Império Romano decide aceitar a igreja e assim toma à frente a liderança da igreja, de sorte que a Igreja Católica Apostólica Romana é uma totalmente diferente da Igreja Católica Apostólica, que não era romana, que foi antes de Constantino. Então, meus queridos, dito isto, nós já podemos compreender a diferença entre ser católico, entre ser crente no período anterior a Constantino e ser crente no período posterior à aceitação da igreja e à oficialização da igreja como religião do Império Romano. Então, houve uma grande diferença. Nós vamos entender melhor essas diferenças, quais foram essas mudanças nos estudos posteriores. Então, nós vamos identificar vários erros da igreja, várias alterações, várias distorções doutrinárias e vamos mostrar por que elas passaram a existir, de sorte que nós vamos ter uma ideia básica, uma ideia mais ampla que leva o que levou, né, levaram os pré-reformadores a se colocarem de encontro à conduta da igreja, a conduta moral e espiritual. A igreja se tornou totalmente mundanizada. Então, até chegar ao momento que houve a necessidade de haver uma reforma, de ter uma reforma, houve essa necessidade. E então essa reforma aconteceu, amadureceu naturalmente, mas aconteceu. Nós vamos falar nos outros estudos sobre esse amadurecimento, como aconteceu, né? De forma que os irmãos continuem assistindo os estudos através desse vídeo. Não é como pessoalmente, porque pessoalmente é muito melhor, né? Nós podemos conversar com mais tranquilidade, tirar as dúvidas, mas enquanto isso nós vamos usando o recurso que temos. Queridos, que nós possamos acolher somente a palavra de Deus, que ela seja a nossa bússola, que as Escrituras Sagradas sejam o nosso norte, que nós possamos ter a Bíblia como única regra de fé e prática, para nós não cometermos o erro da Igreja Católica Apostólica Romana,
não estamos aqui para criticar a Igreja Católica Romana em si, mas os erros que estão na Igreja Católica Romana têm que ser criticados. Nós não podemos aceitar os erros que estão enganando a muitos que ainda vivem na ignorância, não conhecem as Escrituras, não conhecem a Bíblia e, portanto, são levados por erros para o inferno. E nós temos que evangelizar os católicos romanos, porque muitos deles ainda precisam de uma conversão, ainda precisam aceitar Cristo como Salvador e experimentar mudança de comportamento, experimentar a metanoia de Deus, o arrependimento. Então, que o Senhor nos abençoe, queridos, e que o Senhor nos dê muitas bênçãos durante essa semana que se inicia, no nome de Jesus. Amém.